A paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor, minha amada. É um prazer imenso poder compartilhar mais uma vez com vocês a poderosa palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando sobre algo que tem sido muito comum em um meio evangélico, que é o pecado através dos olhos. O pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de onde os nossos olhos devem estar. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Esta Bíblia que eu estou lendo, ela é uma tradução da linguagem de hoje. Então, de repente, algumas palavras, elas venham estar diferente da Bíblia pela qual vocês têm em mão, mas o significado é o mesmo. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 está escrito assim: Assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele a quem aperfeiçoa. Nós podemos ver também na palavra de Deus homens que se deixaram levar pelo que estavam vendo e assim pecaram contra Deus. Podemos citar um deles, que é Davi, que foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Mas quando estava havendo uma guerra, uma peleja, ao invés dele estar pelejando, ao invés dele estar na guerra junto com o exército, ele estava no Palácio Real. E ao chegar da sacada do Palácio Real, ele viu uma moça formosa se banhando no rio, e ali ele deixou-se levar por aquele desejo. E assim, ele cometeu vários erros, pecados contra o Senhor, contra Deus, e ele teve vários resultados negativos para a sua vida. Ele teve várias consequências através desse pecado cometido. E nós, hoje, não podemos nos deixar levar pelas coisas que os nossos olhos hoje vê, cobiça. Por quê? Porque nós, sendo cristãos, o nosso pensamento, eles têm que estar nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Nosso pensamento, nossos olhos, nossa vida, ela tem que estar guardada no Senhor. Veja o que diz aqui em Gênesis, no capítulo 6. Vamos ter aqui também uma grande experiência de um povo que estava antes servindo ao Senhor, mas de repente eles deixam-se levar pelas coisas que os olhos veem e começam a pecar contra o Senhor. Veja, Gênesis capítulo 6, está escrito assim: E quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram-se com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais, e de agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Ou seja, eles tiveram uma grande redução da vida, eles tiveram uma grande redução dali do vigor que eles tinham, porque anteriormente o ser humano vivia 900 e poucos anos, 960, agora
viverão até 120 anos. E a palavra de Deus continua dizendo, versículo 4 do Gênesis 6, havia gigante na terra, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens, e estas lhe deram filho. Esses foram os gigantes, foram os heróis do tempo antigo, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito má e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito o ser humano. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. Então, quando nós pecamos contra Deus, nós só temos a perder. Nós só temos a perder. Temos que ser firme e colocar sempre os nossos olhos afirmados no Senhor, pois Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, olhando sempre para o alvo e não deixar com que as coisas do mundo venham nos atrair, pois isso nós podemos ver também desde o início, quando Eva estava ali no paraíso e a serpente chegou e lhe apresentou algumas questões a respeito do fruto, do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus fala que Eva viu que aquela fruta era boa para se comer e para dar entendimento. Então, nós temos que guardar os nossos olhos, o nosso pensamento no Senhor. Nós precisamos, a cada dia, nos revertir das armaduras do Senhor, para que assim nós venhamos vencer o dia mau e assim ainda permanecer firme, pois é assim que a poderosa palavra de Deus ela nos ensina. Veja isso mais uma vez aqui comigo em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos ler a partir do versículo 10 para nos dar mais entendimento. Está escrito assim: para terminar, torna-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor, e recebemos a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Lembrando que eu estou lendo na Bíblia atualizada da linguagem de hoje. Então vou ler novamente. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhe dá, assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar, ou seja, nós continuaremos firmes sem recuar. Portanto, versículo 14, portanto, estáis preparados, usem a verdade como cinturão
Vistam-se com a couraça da justiça e calcem com os sapatos a prontidão de anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dados de fogo do maligno. Recebam a salvação com o capacete e a palavra de Deus, como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiado pelo Espírito de Deus e fiquem alerta. Não desanime e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido os segredos do Evangelho. Assim diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 19. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês.